que nós vamos tratar hoje, como continuação, né, daquilo que a gente apresentou, o modelo de Lorentz. Agora a gente vai considerar um modelo de Lorentz mais amortecimento. Isso é uma forma de você dar um pouquinho mais de realidade ao modelo, né? E que aquele modelo nosso inicial antes era o que? Era uma massa de um elétron sentindo uma força do campo elétrico, e nosso modelo já era unidimensional, né? E aqui você tinha uma força que era correspondente como modelo mecânico uma mola, né, de uma força de restituição. No caso lá seria uma ligação química, né, no modelo de Lorentz. E este valor aqui, ele era a carga do elétron e o campo elétrico, que ele pode ser, nós falamos que era um E0 cosseno de ômega t, tá? E a gente falou que esse modelo era unidimensional, então você já consegue eliminar esses vetores aqui. Essa força de restituição, ela é uma força menos uma constante vezes deslocamento. E o que falta aqui agora que a gente precisa colocar é uma força adicional, uma força dissipativa, né? Que dissipa de alguma forma, alguma energia que você coloca ali no sistema, né, aquela força externa. E essa força dissipativa aqui, a gente vai falar que ela é contrária, ou seja, ao movimento da força aplicando, então você tem uma direção contrária, uma resistência, vamos falar assim. Uma constante proporcionalidade, obviamente, como nós sempre colocamos, e ela é proporcional à massa e à velocidade. Tá? Isso é a mesma coisa que você escrever massa, do nosso caso aqui é um elétron, né? Então é a carga do elétron, é a massa do elétron e a velocidade que eu vou chamar de dxt ao longo deste eixo, que é o nosso modelo unidimensional aqui nessa direção, tá?
coeficiente não, do índice de refração, né? Se vocês lembram, então a gente vai pular essa parte, a gente só vou colocar o valor final aqui, onde você tem um n igual a 1 mais QE ao quadrado, epsilon 0, ME, 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais IB ômega. Relembrar estes cálculos para você chegar até nessa relação aqui de índice de refração. O que mudou aqui em relação àquele modelo inicial que não tinha amortecimento? Só isso aqui. Tá? Surgiu um termo complexo aqui, e esse termo complexo está associado à absorção de energia, não é isso? Se antes não tinha, nós não tínhamos um modelo considerando absorção de energia, agora a gente colocou um modelo, uma força dissipativa, surgiu um número complexo, pronto, né? É por causa disso. Então, toda vez que você tiver agora um índice de refração com um termo complexo, você pode falar que aquele material está absorvendo energia. Então, vocês lembram agora, na aula passada, como que era o gráfico? Essa relação aqui do índice de refração, no modelo anterior, onde você tinha o valor de índice de refração, ou a raiz da constante elétrica, a raiz da permissividade elétrica pela permissividade elétrica no vácuo, você tinha um termo assim. Quando que o ômega for igual a ômega zero, o que acontecia? Quando você tinha, eu vou escrever aqui modelo sem forças dissipativas. O que acontecia? Você lembra? Imagina sem esse termo aqui, ó, sem esse IB ômega. O que vai acontecer? Quando o ômega é o ômega zero, esse valor explode. Então aqui tem um ômega 0,1, por exemplo, um ômega 0,2, por exemplo. Considerando que o nosso modelo, nossa ligação atômica ali não seja apenas uma ligação, mas sejam duas ligações. Então, se você tiver duas ligações, então são duas molas diferentes. Tendo duas molas diferentes, aquele negócio vai vibrar com duas frequências naturais diferentes. Então, vai acontecer algo assim, mais ou menos. Não, não é assim. Não, tá difícil, hein? Dessa maneira. E o que acontece nessa região aqui, ó? Nesse valor de referência aqui. Aqui está centrado a banda de absorção. Né? Se você tem um vidro transparente, você não vai ter essas ômega zeros invisíveis. Mas se você tiver um vidro azulado, um vidro avermelhado, um vidro de uma cor, o que vai acontecer? Vai ter uma banda de absorção no visível, então você vai ter um ômega zero que vai ter uma frequência no visível. Só que aí, agora, vamos considerar assim, considerar um modelo com forças dissipativas. Por que isso aqui acontece? Vamos colocar uma outra cor aqui, a gente escreve por cima, em vermelho. Essa equação aqui, ela é uma representação do índice de refração em função das frequências
em função ali, algumas constantes, né, amortização, constante carga do elétron, massa do elétron, permeabilidade elétrica, mas o que depende é em função da frequência da força externa, que é o ômega, e esse ômega zero, que é a frequência natural, que ela veio lá da constante da mole dividido pela massa do elétron. Então imagine agora, você tem agora um elétron que ele não tem mais só uma mola nessa direção aqui. Ele tem uma outra mola nessa direção. E tem uma outra ligação aqui com uma outra constante da mola. Então você vai ter o quê? Um ômega zero aqui, que a gente já fez, que eu vou chamar de 1. Você vai ter uma outra frequência natural, ômega 0, 2. E aqui uma outra frequência fundamental, 0, 3. E aí você pode escrever isso aqui com qualquer ômega 0 J, que o livro usa como índice. E se você voltar naquele modelo aqui na frente, você colocar uma somatória em J aqui, e você colocar o índice J aqui, você está somando todas as ligações possíveis que pode ter naquele cristal, naquele vidro. Que o ômega é uma variável, né? Pense que você está jogando luz em cima daquela sua amostra e você sintoniza o seu ômega ali. Você vai variando, azul, vermelho, laranja, verde, vermelho. Então você está variando esse ômega, é uma variável. Esse ômega 0J depende do material. Se você colocar lá H2O, você vai ter quantas frequências fundamentais? Os químicos sabem disso, melhor que a gente. Você vai ter 3 frequências fundamentais da molécula de água, então significa que você vai ter um ômega 0,1, ômega 0,2, ômega 0,3. Então você vai ter 3 somatórias ali, 3 I de J de 1 até 3. Sim, frequência de diferenciação, 3 bandas de absorção. Então você vai ter, como eu desenhei aqui, ômega 0,1, ômega 0,2, faltou ômega 0,3, 3 bandas. E aí acontecem coisas muito mais complexas, né, que esse negócio não é tão simples assim. Você não descreve a água com o modelo dessa maneira, em que você começa a ter sobreposição de frequências. Né? Você começa a ter bandas de absorção, que é a soma de 2 frequências. Então é como uma quarta frequência. Você começa a ter sobreposição de combinação linear dessas frequências. Você vai ter uma frequência, uma banda de absorção, que ela está posicionada em 2 ômega 0,1 mais 1 ômega 0,2. E aí vai. Em resumo, você tem aí uma dezena de bandas de absorção finais. Pensa que quanto mais complexo você tiver o seu material, mais tipos de ligações químicas vai ter diferente, e essas ligações químicas estão ligadas com massas diferentes, tendo com massas diferentes você vai supostamente gerar frequências diferentes, e aí você vai complicando cada vez mais, você vai aparecendo novas frequências. Então esse J, eu não sei como que você leva em conta se você introduz uma massa diferente. Mas voltando ao nosso modelo com apenas uma banda de absorção, ou 2 no máximo, né? Vou escrever aqui como eu coloquei, né? Para o caso com J frequências fundamentais. Só para lembrar, né? Essa mola ela pode vibrar também lateralmente, né? Não só linearmente como estiramento. Ela pode fazer outros movimentos. Isso também é uma forma de você ter vibrações, ter uma certa oscilação, então não simplesmente dessa maneira como desenhei. Esse aqui foi um caso particular. Mas o que eu quero chegar agora é um modelo com forças dissipativas. Modelo com forças dissipativas. Então, como é que é o nosso modelo lá em cima? Preciso copiar? Ou vocês lembram? Tem um termo. Vamos escrever isso novamente.
Vamos escrever novamente da seguinte maneira. Lembrando que o nosso n quadrado aqui, ele é igual à constante elétrica, não, permissividade elétrica do material pelo vácuo, e isto é igual a aquele valor lá em cima, né? 1 mais desculpa, aqui quando eu coloquei esse J, eu preciso colocar também, só falar que você tem mais osciladores, ou seja, você tem mais átomos com esses elétrons, então tem que colocar um N aqui correspondente ao número de átomos que você tem ali com esse elétron oscilando, tá? Então eu vou colocar esse N aqui, esqueci o valor, QI ao quadrado, epsilon, 0, massa do elétron, e agora isso aqui nós temos somatório em J, né? Vamos deixar esse J aí. Esse J não, vamos tirar esse J aí, vai. Vamos continuar para apenas uma frequência natural. O N não precisa tirar, porque o que é o N? Número de osciladores. O que seriam esses osciladores? Os elétrons, né? Então eu vou colocar lá átomo, elétron, oscilando ali, um deles. Então pense que você pode ter um material com 1 mol daquele negócio, então você vai ter um N igual a 1 mol. Se aquele elétron tiver 2 frequências, então você vai ter um J igual a 2. 3 frequências, J igual a 3, tá bom? Então esse J significa isso e o N significa o número de osciladores que você tem. Ômega 0 menos ômega ao quadrado mais I, chamou de B, né? B, ômega. Para simplificar mais ainda, o livro chama esse valor de N, carga do elétron quadrado, tudo isso aqui é constante, né? Bom, podia chamar de uma constante aqui qualquer, mas ele chama aqui de ômega P, e ele dá um nome de frequência de oscilação do plasma. O que eu quero que vocês saibam agora, que isso é uma constante que eu vou chamar de ômega P. Eu vou chamar esse epsilon 0 de um mais ômega P sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega mais IB ômega. Fica mais bonitinha essa relação. Lembrando que esse epsilon sobre epsilon 0 é índice de refração ao quadrado. Bom, proporcional índice de refração. Aí, eu quero escrever esse epsilon sobre epsilon 0 igual a um epsilon real. Eu acho que ele usa menos. Menos e um epsilon imaginário. O que é esse epsilon aqui? Eu vou chamar de parte real. E essa aqui, parte imaginária. Fazendo uma pequena álgebra, né, que vocês vão fazer, né? Eu até escrevo aqui também, ó, de novo em azul, ó, tarefa. Toda a parte chata, vocês fazem. Provas, deduções.
E eu consigo escrever esse epsilon sobre epsilon zero igual ômega p ao quadrado, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado sobre mais ômega ao quadrado b ao quadrado menos i embaixo ele é igual ao anterior, né? Menos. Deve estar certo. Se alguém quer uma referência, está lá no Hecht. Pronto. Qual que é a vantagem disso aqui? Que eu tenho um valor real e um imaginário. Essa álgebra foi feita para você separar esses dois. E quando vocês agora plotarem este... O que era antes lá em cima? O que nós plotávamos lá? Índice de fração, né? Pode ser também índice de fração. Mas ele é proporcional, vai ficar um pouquinho diferente. Mas imagina que você tem agora... centrado em ômega zero, o epsilon, que é a mesma coisa que o n quadrado, né? Deixa eu tentar desenhar isso aí. Como é que era antes o n quadrado? Pense que o n quadrado é bem proporcional ali, né? Apenas a raiz. Lembra que dava aquela descontinuidade? Que ela vinha aqui, subia, explodia, né? E depois ela vinha por baixo aqui, não era? Agora, esse novo termo, ele não é assim. Ele ainda vem de um certo valor aqui. Quando ele começa a explodir, ele desce. E aqui embaixo ele se junta com o outro e volta mais ou menos assim. Constante aqui. Isso aqui é o, como é que eu chamei? Epsilon R. Ou índice de fração, também, a parte real. E a parte imaginária? A parte imaginária, ela é uma lorentziana, mais ou menos assim. Esse aqui é o epsilon imaginário, ou parte imaginária. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas o que vocês têm? Essa parte, esse índice de refração imaginário, essa permissividade dielétrica relativa em relação a epsilon zero, imaginária significa que você tem um processo de absorção, tá? Então, quando você tem, por exemplo, lá você vai fazer uma espectroscopia lá na frente, quando você tem agora o termo absorbância, né, que mede como que absorve, como aquele material absorve a radiação em função de ômega, ou pode ser também em função de comprimento de onda, em número de onda, você tem aqui, fazer um desenho típico, né? 3 bandas de absorção.
Então significa que você tem um ômega 0, 1, ômega 0, 2, ômega 0, 3, ômega 0, 4. Vocês vão estudar, por exemplo, em Laboratório de Física 4, acridina laranja. Vão estudar compostos a serem estudados no lab. Acridina, laranja e azul de metileno. São dois compostos que vocês têm bandas de absorção, que vocês vão determinar, estudar esses compostos, ver como eles absorvem, tirar o espectro de absorção e tudo mais. Vamos imaginar, não vai ser assim, você tem 4 bandas lá aproximadamente, que vocês vão conseguir visualizar, porque essas bandas são muito mais próximas, muito mais sobrepostas, mas você tem essas quatro bandas de absorção. Lembrando como é que se tira a absorção? Química geral 3, aquela que vocês fizeram sem fazer a 2, sem fazer a 1, né? Vocês não acharam que isso era pegadinha, não? Quando vocês matricularam, Química geral 3, aí vocês falam, pô, onde que eu fiz a 1 e a 2 mesmo, que eu estou esquecendo, né? Mas lá vocês fizeram umas coisas assim, eu acho, né? Como que você mede a transmissão? Você passa uma amostra, você coloca uma amostra aqui, joga um certo valor de I0, e aí não passa tudo, né? Alguma coisa fica onde? Lembra o que é o I0? O que é nosso I0 aqui? Não é a nossa força externa? Não? I0 é luz, campo elétrico, que é aquela força externa, QE0 cosseno ômega t. Eu jogo nela. Lá dentro tem o que ali? Tem moléculas que absorvem essa radiação. Então lá dentro tem vários FKs, várias forças de oscilação. E também tem vários F, sem vetor, tá? Vários FDs ali. Força dissipativa. Então acontece esse processo. E aí vai sair o quê? Vai sair um I qualquer. Quanto tem aqui dentro? Quantas frequências fundamentais? Já coloquei lá em cima, né? Ômega 0,1, ômega 0,2, ômega 0,3, ômega 0,4. Provavelmente você vai ter aquele B, aquela força dissipativa, você vai ter um B1, um B2, um B3 e um B4. Tá? E também tinha 4 Ks, provavelmente, né? Se você teve 4 ômega 0, você vai ter 4 Ks diferentes também. Então você tem a definição daqui de transmissão. A razão disso, né? Quanto que transmitiu? Ah, transmitiu tudo. Então I igual a I0. Então não aconteceu nada. Onde que você transmitiu tudo aqui? No vidro, né? Caiu um raio lá fora, a luz que estava lá, chegou no vidro, oscilou os meus elétrons, as molas, né? Não tinha aquele FD, então não perdeu energia, ele irradiou e chegou no meu olho, a mesma luz que entrou do lado de lá do vidro. Pronto. Então nesse caso tem uma transmissão de 100%. Então I sobre 0 é 1, ou vezes 100, 100%. E ainda você pode daí fazer o termo A transmitância. E o A aqui é absorbância. E o A é igual a log do inverso. Então assim você monta aquele espectro lá em cima, tá bom? Só que eu quero chegar aonde? Eu quero chegar e fazer um gráfico para vocês. Vou fazer aqui em cima, vou fazer com outra cor. Vou fazer um gráfico aqui em cima.
um outro eixo, que é o mesmo valor de ômega, só que aqui agora o meu eixo em pretinho aqui vai ser o índice de refração real. Basicamente, o que foi aquela linha azul que eu desenhei ali? Não foi a parte imaginária? Que seria o processo de absorção. Então, aqui, onde eu desenhei o epsilon i, ou a parte imaginária do índice de refração, é onde que tem aqui as bandas de absorção. Então, eu posso falar que essa absorção aqui é a mesma coisa que o epsilon i, ou ni, correspondendo àquele ni imaginário lá atrás, né, que eu não coloquei, mas proporcional a ni. E agora o n real vai ser como? É o índice de refração mesmo. Como que é o índice de refração? O índice de refração é uma propriedade que muda em função da frequência, sabe disso, né? Então, lá na frente vai ver as aplicações para isso. Mas em cada valor onde você tem aqui a sua frequência, você tem aquele Szinho lá desenhado, né? Então ele vai ser mais ou menos assim. Bem feinho, tá? Nada didático. Mas você vai estar péssimo isso aqui. Pensando melhor, né? Mais ou menos assim. Toda vez que você tem uma banda de absorção, você tem aqui um decréscimo, ou seja, do índice de refração. Se você não tivesse banda de absorção, como é que seria isso aqui? Índice de refração real. Sem bandas de absorção. Tem algum composto que não tem banda de absorção? Tem alguma coisa que não absorve nada, será? Tem alguma matéria que é totalmente inerte à radiação eletromagnética? Que é isso que eu queria falar aqui, né? Um composto, um material, um cristal transparente, não só no visível, mas transparente no infravermelho, no raio-x, no ultravioleta, em micro-ondas, em qualquer lugar. Então você tem ali um material que não tem ômegas zeros. Existe isso? Há materiais sem bandas absorção no espectro eletromagnético? Será que tem? Estou querendo ouvir alguma coisa. O vidro? Depende, o vidro azul? Não. Você está se referindo a vidro transparente? O vidro, ele é pro visível. Se você fosse uma abelha, você não consegue olhar aqui para dentro, olhar de fora para dentro. Se você fosse um androide, que só enxerga, tipo aqueles Schwarzenegger, assim, que você só enxerga no infravermelho, né? Você estava lá fora, você passa, ele olha para dentro e não vê nada também. Porque a nossa radiação infravermelha que está aqui, ela não passa lá. Então tem banda de absorção no infravermelho e tem banda de absorção ultravioleta. Nem se fala no raio-x.
como é que seria um material sem banda de absorção? Vamos lá, pessoal, vamos. Quando eu entrei aqui, eu tinha um gráfico que começava a aula sempre, era um trabalho de psicologia, que ele mostrava o desempenho acadêmico de universitários de curso diurno, vespertino e noturno. Era absurdamente diferente. Tinha 3 barras lá, assim. Matutino, vespertino e noturno. Por quê? Que são mais burrinhos? Vocês não, né? Que estão mais cansados. Só por causa disso. Aí eu também estou cansado. Sempre fico mais cansado à noite do que de manhã cedo, né? E aí, qual que é a solução para isso? Vocês sabem disso, não sabem? Não? Vocês já fizeram o cálculo uma vez de manhã cedo, por acaso? Para você ver a diferença? Tem coisa pior. À tarde. 2 horas da tarde, depois de um bandejão, você fazer uma disciplina de cálculo. Eu fiz curso vespertino, era o efeito de boia que chamava, né? Que você comeu uma feijoada, aquele inverno, assim, tipo 15 graus, assim, excelente para dormir, e uma disciplina de cálculo às 2 da tarde. Uma sexta-feira ainda. Nossa Senhora, não. O que faltava para dormir? O quê? Nada. Né? Então vocês têm que tomar um café lá, vocês têm que dar uma atiçada na mente aí para chegar aqui com aquele gráfico lá que os psicólogos fizeram, foi sem café, né? Provavelmente foi os caras assim sem efeitos adversos ali, né? Pegaram tudo normalzinho, né? Para vocês terem vontade de abrir a boca aí, de falar uma sugestão aí de como que seria um material que eu jogo um campo eletromagnético nele e ele não interage com esse material. Como tem que ser? Monoatômico. Um átomo só? Não tem ligação, elemento simples. Tipo um hélio, assim? Um átomo, como assim? Um gás? Oxigênio, hélio. O que tem no oxigênio lá? Prótons, nêutrons e elétrons, é isso? Você acha que vai ter um elétron lá que não vai começar a oscilar? Pronto, é a dica já, né? É qualquer coisa que não tenha carga. O que não tem carga? Um material à base de nêutrons, né? E só, né? Ou nada, né? De novo. Um pote de luz, um pote de nada, um pote de nêutrons, um pote mais alguma coisa? Talvez. Então é isso. Você está no caminho certo. É isso aí, minimalista, né? Cada vez vai afundando mais ali, você acha, não, beleza, não é... Se tiver elétron, vai oscilar. Se tem carga positiva, vai oscilar também, né? Se ele estiver sozinho lá, por exemplo, né? Um íon. Então, vai ser difícil achar esse material. Bom, qual que é a índice de refração aqui sem banda de absorção? Então, isso não existe, né? Eu estou falando que é sem banda de absorção nesta faixa espectral, nessa faixa que eu estou desenhando aqui. Algum lugar daqui vai ter. Então, se essa banda tiver um pouquinho para cá, tiver uma banda lá, tem uma banda de absorção, então significa que o seu W0 ele está mais para a esquerda aqui. Então, se você voltar lá em cima, como que é? Onde que nós estamos? Nós estamos numa região intermediária aqui. Se a minha frequência de absorção está aqui, ela volta eu quero desenhar uma coisa que eu não estou conseguindo. Eu quero desenhar que eu estou aqui.
esta é a minha região que eu estou querendo falar, longe de uma banda de absorção. Esse quadradinho aqui. Então, o que tem ali dentro? Tem um índice de refração que ele sobe, pode descer, por exemplo, pode subir, fazer isso aqui. Então, provavelmente, você vai ter uma variação ali não muito brusca. Isso que é a conclusão que eu quero chegar. Quando você não tem bandas de absorção, você tem ainda uma função típica dessa maneira, que ela cresce, desculpa, cresce não, é outro lado. Índice de refração cresce para ômega crescente. O que está ao contrário ali em cima, né? Então você tem um valor aqui de índice de refração que ele cresce de uma maneira que você depende de onde que você está. Se está muito perto dessa banda ou não. Se você estiver mais longe, você vai ter um valor mais plano. E em termos práticos, agora vai mudar um pouquinho aqui, mas o nosso espectro do vidro, né? Como que é o vidro no visível? Você tem aqui 400 nanômetros e aqui você tem 800 nanômetros. As bandas de absorção estão em frequência. Isso aqui é comento de onda agora. Então, o seu lambda cresce para cá, mas o seu ômega cresce para cá. Ômega em hertz. Então você tem uma curva que cresce para ômega crescente, tá? E esse aqui é o índice de refração real, tá? E onde é que está o ômega zero? Está em algum lugar, como a gente já falou. Bom, o ômega zero está para cá, né? Para cá ou para cá também. Você pode ter um ômega zero para lá também. Mas enfim, como desenho desse quadradinho rosa aqui, está em fora daquela região lá que estávamos olhando. Estamos olhando para uma região longe de ômega zero. Então você tem aqui um ômega zero aonde? Onde que é esse aqui? Ultravioleta. Tá bom? Esse é o vidro transparente. Opa, vidro o quê? Transparente. Melhor, né? Transparente aonde? No visível. Tudo isso veio de onde esse modelo nosso? Todos esses resultados ali, toda essa dependência do índice de refração, todo esse N em função de ômega, ele originou do processo de dispersão aplicado ao modelo de Lorentz. Não é? Se define como dispersão. O que é dispersão? De maneira geral, é a absorção daquela radiação e subsequente irradiação, né? O processo absorção e não imediata, né, mas na sequência reemissão da radiação.
magnética. Se fala de dispersão normal, aquela longe da banda de absorção. E se fala de dispersão anômala, aquela perto em torno da banda de absorção, em especial quando o índice de refração é negativo. Nem me pergunto o que significa índice de refração negativo, tá? Pô, não vou perguntar mesmo? Então tá bom. Beleza. Antes de prosseguir para um próximo capítulo, né, eu vou, na aula de hoje, abordar um assunto que não está muito nesse capítulo 3, no final do capítulo 3, mas vale a pena ser comentado, que além dessa dispersão que a gente fala, que é esse processo que é uma onda eletromagnética, ela absorve energia, reemite e vem aqui. Então, não aconteceu nada, parece, né? Como transparência do vidro, né? Só que aí tem alguns fenômenos que você pode ter o quê? Você pode ter essa onda entrando. Eu vou estressar agora dois fenômenos, chamados dispersão ou agora também espalhamento, né? Imagina que essa radiação está entrando, então ela está absorvendo e está reemitindo em qualquer direção. Então vamos chamar isso aí, por exemplo, de espalhamento. Também é uma dispersão, mas vamos chamar de espalhamento porque é uma palavra mais comum para designar. O espalhamento Rayleigh e o espalhamento Raman. O espalhamento Rayleigh é um espalhamento, pensa em quântica mecânica, física 1, né? Um espalhamento elástico. A energia que entra faz ela oscilar e emite a mesma energia que sai, elástico. Agora, se você tiver uma onda entrando, esse átomo pode ser, vamos pensar em moléculas, tá? Que você tem alguma componente, alguma molinha lá, que quando ele absorve aquela energia, antes de reemitir, aquela molinha lá, safadinha lá, ela capturou alguma energia e ficou com ela, dissipou de outra maneira, mas a radiação que saiu foi com uma energia inferior à que entrou. Isso é o espalhamento Raman, ou inelástico. Então, esses dois fenômenos, eles acontecem assim. Esse vidro, por exemplo, tem parte da radiação que está chegando ali, do visível, infravermelho, parte daquela radiação, por exemplo, se você colocar um material vermelho, uma luz vermelha lá de fora, com uma certa energia, com um certo tamanho de onda, se você tirar o vidro, você vê vermelho. Colocou o vidro, vê vermelho, vê igual. Então, supostamente, você vai concluir que aquilo lá é um espalhamento Rayleigh ou Raman. Rayleigh, elástico. Nem se chama assim espalhamento Rayleigh, porque o espalhamento Rayleigh, ele precisa, ele tem uma dependência de, como é que eu falo assim, angular. A probabilidade dele, o experimento Rayleigh, quando ele absorve aquela radiação, a probabilidade de ele emitir um fóton em qualquer direção é igual. Então ele tem emissão isotrópica. Então eu não falaria que esse seria o espalhamento Rayleigh, porque você não tem, se você olhar de lado do vidro, a luz que entra aqui, ela não volta, vai para o seu olho. Até vai, mas é muito fraco. Tá? O que você está vendo, na verdade, é só o fenômeno de dispersão. Aquele que você polariza aquelas moléculas, elas despolarizam, emitindo uma radiação na mesma direção da onde que entrou. Então eu chamaria de dispersão.
Se você colocar agora, em vez de colocar vidro, mas colocar água e um pouquinho de moléculas, pozinha de giz, você pode colocar, por exemplo, leite, você pode colocar qualquer coisa que absorve aquela radiação e propicia, que aumente, ou seja, vamos falar, que intensifique esse processo. Aí sim, você consegue ver algum fenômeno como espalhamento Rayleigh. Um exemplo é a atmosfera da Terra. Se você olhar para cima, por exemplo, está com o sol poente, nascente, se você olhar para cima, você vai ver um céu azul, né? Como é que ele fica azul? Porque a radiação que está vindo numa direção do sol até no seu olho, está vindo quase todas as componentes, né? Então você não consegue enxergar muita cor, muita diferença, né? Porque o sol, aquela radiação que o sol está emitindo está chegando totalmente no seu olho. Mas aquele céu lá em cima tem fótons que estão tangenciando a Terra, estão irradiando naquela direção, os fótons vão para o espaço, né? Mas parte daquela radiação lá, ela é espalhada, ou seja, aquelas moléculas absorvem aquela radiação e espalham de forma Rayleigh, de maneira elástica. E parte dessa radiação vai para fora, vai para a Lua, vem para cá, vai para o leste, oeste, e parte dela vem para o seu olho. E essa parte que vem para o seu olho, ela tem a cor azulada. E por que ela tem azulada? Porque esse processo de espalhamento, ele depende com 1/λ². Então, quem tiver menor comprimento de onda, esse processo de espalhamento é mais intensificado. E quem tem menor comprimento de onda? Quem tem maior comprimento de onda, esse processo de espalhamento é menos intenso. Então, o vermelho espalha menos do que o azul. Tá? Então, aquela radiação que iluminou o céu ali pelo sol, só os fótons azuis espalharam mais e chegaram no seu olho. Tá bom? Só que o seu olho ele não enxerga muito bem o violeta. Então, isso que ele falou é verdade. Se eu colocar um detector, eu vou medir um detector mesmo, não o nosso olho, um detector, eu vou ver uma maior radiação espalhada no ultravioleta, menor no violeta, menor no azul, menor no ciano, menor no verde, menor no vermelho. Agora, como você tem uma curva de sensibilidade do seu olho, e essa curva tem um máximo no verde, menor naquele cor ciano, no azul, e no violeta fica muito pequena. Então você não enxerga a violeta. Você tem eu vou chamar de dispersão espalhamento elástico sem perda de energia dos fótons. Chamado de espalhamento Rayleigh. Ou o espalhamento inelástico, com perda energia para quem? Energia dos fótons, né? Mas para quem? Para o oscilador. E quem que é o oscilador? Onde é que está o oscilador? Matéria. E este também é chamado de espalhamento Raman. Como que é o processo, por exemplo, eu já introduzi um pouco os conceitos de níveis de energia, né? Então, se você desenhar algum material aí, onde tem um certo nível eletrônico de energia E0, eletrônico eu falo estados que o elétron está ocupando.
E1, E2. E isso aqui significa que eu vou ter um material que eu jogo aqui dentro, né? Então eu jogo o quê? Um H ômega, por exemplo. Uma energia. E o que sai daqui? Se isso aqui for um espalhamento elástico, ou Rayleigh. Ele pode entra por aqui só, tá? Vários deles, um feixe. Ele vai em qualquer direção. E o que sai aqui? E de output, não, E output não, E de, vai ficar E0, né? E de saída, vai. H ômega. Em termos de níveis de energia, o que pode acontecer aqui? É a mesma coisa que você falar que aquela sua molécula, ela absorveu energia, não chegou a um nível E1, surgiu um nível, como é que chama esse nível aqui? Em estado virtual, e volta com o mesmo valor. Então entrou H ômega e saiu H ômega. O que é esse negócio de virtual ali? Pensa que é como dispersão, né? O que é dispersão? Ela pega qualquer onda, polariza. Quando ela polarizou, ela subiu. Se ela absorver, por exemplo, vai que cai para E1, vai que cai para um outro estado, aí perdeu energia, acabou, não sai mais nada. Mas como ele não chegou para aquele estado, ele só polarizou e decaiu, emitindo o mesmo fóton com a mesma energia. Esse é um caso Rayleigh, elemento elástico. Se você tiver agora o mesmo material, e aí eu vou falar que esse E0 não é mais E0, né? Sabe como que são os modelos para você descrever a natureza, né? Eles são tão simples o suficiente para explicar o que você quer. Se não explica mais, você deixa eles um pouco mais complicados. O que eu não falei é que esse E0, E1, E2, você tem moléculas lá. Então tem água, tem carbono, qualquer outra coisa ali, uma molécula. Só que cada nível eletrônico deles, você tem átomos, que eles também estão vibrando. Então você tem dentro de cada E0 diferentes níveis, que a gente chama de níveis vibracionais, mas são outras possibilidades de energia, de estados de energia que você pode ter ali. Então o que eu quero que vocês saibam é que em vez de escrever um E0, você pode escrever que este E0 ali, ele tem um E0, mas ele tem vários níveis interiores aqui. Interiores não, aqui. Por que eu quero falar isso? Aqui também tinha, né? Não tinha? Só que ele dá um nome, inclusive, né? Assim como dá E0, E1, E2, estado eletrônico 0, estado eletrônico 1, estado eletrônico 2, eu chamo isso aqui de estado estado vibracional, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, tá? Não ficou muito prático aqui, não. Vou desenhar assim. V1, V2 e V3. A molécula de água, o que significa? Você não pode dissociar ela, levar ela para uma banda de absorção eletrônica diferente, que você muda a conformação. A molécula de água, não sei se é um bom exemplo, mas outra molécula qualquer, que você muda a forma dela. Então, a estrutura eletrônica, pensa nuvem, as configurações eletrônicas dela, você transitou ela, mudou a forma, por exemplo. Isso é você ir do E0 para E1. Se você, além do E0 para E1, na hora que você transita isso, se você pegar uma daquelas vibrações, OH, CH, CN, se aquilo lá absorver uma certa energia, significa que está transitando de V1 para V2. Tá? Então significa que se você jogar agora um fóton e mesmo estado E0, todas aquelas moléculas estão vibrando, né? Então mesmo estado E0 eletrônico, você tem várias moléculas, vários átomos vibrando, seja em níveis superiores, V1, V2, V3, V4. Se você estiver com o seu
seu elétron nesse estado aqui, ele sobe para 1, e agora ele não cai mais para o 1, ele cai para o 2. Então significa que você entrou com uma energia Hni. Cadê o nossa amostra aqui? A nossa cubeta. O que vocês viram no laboratório não é cubeta não, né? Um paralelepípedo. Esse aqui é uma cubeta. O que você tem aqui agora é uma entrada com uma certa energia Hni. E o que está saindo aqui? Opa, aqui eu não desenhei. Hni não. Vamos chamar H ômega, né? Um H ômega. Vou chamar de 1 agora. H ômega 1. E o que saiu foi um H ômega 2. Isso eu chamo de inelástico, espalhamento inelástico, ou espalhamento Raman. Certo? Então pensa agora na infinidade, na diversidade que você tem. Se você colocar uma proteína, por exemplo, na minha cubeta aqui, você tem uma centena de possibilidades, níveis vibracionais, alguma dezena de estados eletrônicos. Então, quando você joga a luz ali, você tem várias possibilidades. Então, quando você tem esse processo de espalhamento Raman, você não tem só uma transição, você tem dezenas de transições. Então, você vai ter dezenas de fótons, H ômega 2, 3, H ômega 4, H ômega 4 saindo dali. E você tem o que? Seja então um espectro saindo daquela amostra por espalhamento inelástico. Tá bom? Isso já é um pouco mais avançado, a gente vai fazer lá na frente, a gente vai retomar isso. O objetivo aqui era mais vocês verem que a partir dessa dispersão você tem fenômenos de espalhamento elástico e espalhamento inelástico. E assim a gente fecha esse capítulo. Este capítulo, assim, os detalhes disso a gente vai ver em outros capítulos futuros. E a gente vai passar para o próximo capítulo, não hoje, mas no próximo capítulo. Aí você tem agora os fenômenos, aqueles fenômenos que vocês conhecem usualmente em ótica, né? Transmissão, reflexão e refração. E o ponto alto, o começo desse capítulo, do ponto 4, não vai ser chegar com a equação da transmissão, equação de reflexão e equação da refração. O objetivo é mostrar que esse capítulo anterior, que é o capítulo 3, que falou só sobre dispersão, só esse processo de chegar a uma onda, polarizar e reemitir, como isso está conectado com esses três fenômenos macroscópicos, transmissão, reflexão e refração. Tá bom? Isso é assunto para a próxima aula.